RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Quarta-feira, 18 de setembro de 2019. A Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu iniciou nesta semana mais uma ação de pavimentação asfáltica no bairro Morumbi, região leste do município. Desta vez, ruas do Jardim Europa estão sendo contempladas. Os trabalhos estão sendo executados por equipes da Usina Municipal de Asfalto e a estimativa é que sejam aplicados nos próximos dias mais de 6 mil metros quadrados de asfalto. Ontem, os trabalhos se concentraram nas imediações da Rua França. As obras de drenagem no Distrito Industrial e no Jardim Europa representam um investimento de mais de 2 milhões de reais. A ação busca garantir maior infraestrutura na região para abrigar novas empresas e futuros investimentos. RCI. O consórcio responsável pelas obras da segunda ponte internacional sobre o Rio Paraná, entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, informa que já deu início à construção dos diques de proteção na margem brasileira do rio. As estruturas vão permitir a execução das fundações das torres de sustentação da ponte. Os diques têm a função de isolar e evitar que a água entre em contato com a obra, permitindo a continuidade dos trabalhos, mesmo que ocorram variações do nível do Rio Paraná. Além dos diques, estão em andamento a escavação de apoios da ponte e a estruturação do canteiro de obras. Na margem paraguaia, as obras devem começar em breve. A construção tem recursos de Itaipu Nacional. A ponte terá investimentos de 463 milhões de reais com recursos da margem brasileira de Itaipu. Deste valor, 323 milhões serão usados na construção da ponte em si e 140 milhões de reais nas obras da rodovia Perimetral Leste. A previsão é que as obras sejam entregues em 3 anos. O governo do estado é responsável pela gestão dos trabalhos. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. CYJ 351. Rede Comunicadora Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Hoje é quarta-feira, dia 18 de setembro de 2019. São exatamente 13 horas, 3 minutos, 8 segundos. 23 graus aqui no estúdio. Nesse dia bonito de Foz do Iguaçu, com essa temperatura agradável, não é isso, Patrícia? Tá ótimo. Está muito bom. Hoje está muito bom. Estamos no estúdio aqui hoje com Patrícia Menezes. Bem-vinda, Patrícia. Obrigada, boa tarde a todos. Nossa coordenadora voluntária também da Cosmoetos. Eu sou a Adriana Rocha, como vocês já sabem. E eu sou Patrícia Menezes, também voluntária da Cosmoetos. Isso, e esse programa, bem-vindos à Conexão Cosmoética, né? O nosso momento de almoço holofilosófico, porque nós aproveitamos esse horário do almoço para debater, pensar, trocar ideias sobre temas ligados, não é isso, Patrícia? A ética, a cosmoética. O cotidiano, né? Cotidiano. A Patrícia vai dar muito depoimento aqui sobre o tema de hoje. Trataremos sobre a questão da liberdade e democracia, um tema que está na pauta do dia, dos jornais, do mundo, né? Aliás, nunca saiu de moda esse tema. Então, é uma parceria esse programa com
a Rádio RCI, e a ideia é a gente criar esse espaço aqui junto com você, ouvinte. Então, sua participação é fundamental, muito importante, com seus depoimentos, né, reflexões, questionamentos, debater, discordar da gente, porque estamos falando de liberdade, não é isso? Sim, isso é importante. Isso é importante, né, para a gente ajudar a melhorar o nosso raciocínio, né? Continue com a gente, tá? Nós vamos sempre procurar trazer situações aqui para tentar refletir sobre qual a melhor situação, melhor solução para algum problema, né? No final do programa a gente traz sempre as boas práticas. Essas boas práticas visam estimular bons exemplos, né? Boas condutas para transformar o local que você vive, transformar você mesmo, o ambiente, a região, o país, o mundo, e assim a gente vai expandindo, né? E agora a gente vai lembrar o ouvinte que você pode ouvir este programa ou assistir. Estamos live no Facebook, na rádio RCI Iguaçu, ou você pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Muito bem, voltamos então agora com o nosso momento histórico. Como a gente sempre começa, né, dizendo ao ouvinte, o nosso programa, nesse momento trazemos algumas situações históricas da data do programa, mas situações que, do nosso ponto de vista, né, Patrícia, fizeram algum movimento de transformação positiva para a humanidade, ou gerou alguma ideia também benéfica, positiva, proativa para o ser humano. A gente não fala dos outros temas, porque você, ouvinte, nós aqui estamos criando a história, né, daqui para frente, né? Mas então vamos ver aí, Patrícia vai ler para a gente o que tem de novidade hoje, Patrícia. Então, em 1793 foi colocada a pedra fundamental no Capitólio, em Washington. Em 1814 começa o Congresso de Viena. O principal objetivo era a reordenação política da Europa após as guerras napoleônicas. Você vê isso aí para reestruturar, né? Os países se unindo para reestruturar e ver se não tem nova guerra, né? Sim. Em 1851 foi publicado o primeiro número do New York Times, primeiro jornal norte-americano. Agora você vê, vou dar só uma palhinha aí para o nosso ouvinte, Patrícia. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tem tudo a ver com o tema de hoje, que é democracia e liberdade. Não existe, né, democracia sem liberdade de imprensa, sem liberdade de manifestação, para poder você mostrar o que tem no mundo, o que está acontecendo, as opiniões, trocar ideias. Esse é um ambiente de liberdade e democracia. Então você vê que estamos em cima do lance do momento histórico, né? Muito bem lembrado. E em 1950 foi ao ar a TV Tupi de São Paulo. Tá vendo? Liberdade de novo, tá vendo? É a primeira emissora da TV da América Latina. Você vê? E o momento histórico do Brasil, né? Sim. Começou a mídia, exatamente, falando de liberdade, começou a mídia, né? Visual, né? Não sei nem se fala assim, depois o pessoal pode me corrigir aí da imprensa. E também, voltando aqui em 1946, dia da publicação da 5ª Constituição da República. Ok, aí nesse caso vem na minha área, né? A Constituição brasileira, que estabeleceu em 1946, ela restabeleceu a democracia também no país, porque a Constituição de 37, né, que era com Getúlio Vargas, estabeleceu uma ditadura. Então você vê que estamos de novo sincronicamente no fluxo cósmico. E democracia. Liberdade e democracia. Porque a gente vai trocar muita ideia sobre esse tema, né, Patrícia? Sim. Porque durante o primeiro simpósio internacional de cosmoeticologia, que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, mais um momento histórico, né? A região, a tríplice fronteira, trazendo um evento inédito aí dentro da área, né, de cosmoética. É o primeiro congresso internacional. Simpósio, né? Simpósio. Internacional. Congresso, você já está lá na Eu já frente, tô você lá está na frente, trazendo o olha. congresso. Já lançou, porque a ideia é ter o congresso, né?
Mas então, a gente vai fazer esse primeiro simpósio e a temática do simpósio é cosmoética e democracia, sob o paradigma consciencial. Então, teremos 12 apresentações, além de uma mesa, né, de professores, doutores da USP, que virão especialmente para o evento, especializados na questão política, do processo político, democracia, corrupção. Vamos debater bastante sobre esses temas, né? Vamos debater bastante. E, no caso, eu, né, quem vos fala, vou apresentar uma ideia de um regime político chamado liberocracia cosmoética, que a base é a liberdade, que a gente vai trocar algumas ideias aqui para o ouvinte entender o raciocínio. Então, tem mais algum evento aí? Não, né? Não tem. Só a conexão cosmoética. Só a conexão. Relevante ainda não, né? Então, como a gente sempre inicia o nosso programa, a gente faz aquele lembrete para o ouvinte que nos acompanha e que chegou agora, a diferença entre ética e moral. Porque se você lê livros de filosofia ou conversar com filósofos, normalmente há uma mistura do conceito de moral com o conceito de ética. Porque ora fala moral significando ética e vice-versa, ora comenta ética querendo dizer moral. E nós escolhemos lá na Cosmoethos, né, uma linha de entendimento do que é ética e moral, porque a gente viu que essa linha que define dessa maneira que eu vou falar, ajuda a gente a raciocinar melhor em termos das nossas condutas. Ajuda na liberdade de manifestação. Por quê? Essa linha, ela diz o seguinte, que ética, ela é parte da filosofia que vai procurar entender e justificar, explicar o comportamento das pessoas. Então, ética é quando você está pensando sobre o seu comportamento, e aí comportamento, o que você faz desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E no paradigma consciencial, depois, quando você está projetado, né? Ou com as suas energias, com o seu pensamento, com a sua emoção, etc. Considerando que você já viveu várias vidas e assim por diante. Então, quando você está procurando entender e pensar sobre esse teu comportamento, você está fazendo ética, entre aspas, né? Porque você está querendo entender por que você se comporta daquele jeito. Então, a gente observa no dia a dia, semana passada eu estava andando na rua, e aí veio um motoqueiro, isso tem a ver com liberdade também, que é a escolha que a pessoa coloca no dia a dia, nas ações dela. Então, ele estava andando na rua e o sinal fechou mesmo, ele acelerou. Né, ultrapassou o sinal vermelho. Então, assim, ele usou a liberdade dele, né, de escolha para burlar, ofender uma lei. Ou seja, liberdade não é tudo que a gente pode fazer. A gente tem uma regra. Está ali o sinal. Né? Se todo mundo começar a avançar o sinal, para que ele existe? Exatamente, né? Aí vira anarquia. Não faz sentido. Muito boa lembrança essa sua que você falou. A liberdade, ela não é você simplesmente fazer o que você bem entende fazer sem observar as regras. Exatamente. Que existem regras para justamente fazer esse convívio pacífico, né? E não prejudicar a liberdade do outro. Então, é muito importante essa consideração. E a gente tem que pensar nas consequências dos nossos atos. Isso. Né? Vai que um carro, vai que um pedestre passa. E ele quase provocou um acidente, que eu estava observando atrás dele mesmo, né? E do carro que começou a andar porque o outro sinal abriu. Então, você veja, isso que a Patrícia falou, a gente tem que pensar sobre as consequências dos nossos atos. Nem tudo que eu tenho vontade de fazer, eu posso. Exato. Isso é liberdade. Nem tudo que você tem vontade, você pode fazer. Você precisa observar a consequência do seu ato, o envolvimento daquilo para outras pessoas, né? Se vai ser positivo. E a gente sabe que o adolescente, né? A Patrícia vai dar um pouquinho também de depoimento aqui, ela convive com adolescentes, né? Pode falar. A questão hoje, eu me pergunto sempre eu quero fazer uma tatuagem. Será que isso é o correto? Essa tatuagem, você não vai ficar preso. Você tem uma
certa liberdade, entre aspas, né? Você chega a uma certa fase, 18 anos, eu posso fazer tudo o que eu quero. Não é bem assim. Tem uma ouvinte nossa aqui que ouve, é assídua do programa, que tem um filho que está chegando nessa fase. É o meu filho que tem essa o seu idade. também, pois é. Então, e aí, já como pensa é que fica? que, quando eu tiver meus 18 anos, eu vou fazer o que eu bem entender. Não é assim. Então, você colocar isso na cabeça de um adolescente, que o fato de estar chegando à maioridade, não vai chegar a dizer, eu faço o que eu bem entender na vida. Não é assim. E aí, se os pais não estão ali para falar o que tem em relação da vida, as consequências, vai quebrar a cara, vai sofrer lá na frente as consequências. Isso é positivo porque, assim, a lei, ela coloca com 18 anos que tem liberdade, mas essa maturidade, né, a maioridade civil, ela ainda não é plena. Exatamente. Ela só vai ser plena com 21 anos. Então, vocês aí que têm filhos adolescentes, ou se tem algum adolescente ouvindo, inversor, né, por que a lei estabeleceu isso? Porque essas leis que procuram estabelecer esse bom senso no uso, né, da liberdade, elas trazem conceitos das outras áreas também, por exemplo, né, da medicina, da psicologia, da sociologia. Então, entende que o ser humano ainda está em desenvolvimento. Então, ele tem um nível de maturidade, né, como você falou, e a maturidade é você saber escolher cada vez mais coisas corretas. Então, você vai observar, a gente está falando de ética, né? Que é a reflexão sobre a conduta, e moral, que é a conduta em si. Se você associar esses conceitos com a questão da liberdade, aí no caso do livre-arbítrio, da liberdade de manifestação e de escolha, quanto mais maduro, mais as suas escolhas vão ser corretas. Sim. Como é que você sabe se vai ser correta? É isso que a Patrícia está falando. Você vai pensar sobre a consequência do seu ato. Hoje eu vejo muito os adolescentes nessa faixa de idade já querer dirigir. Mas o pai do meu amigo deixa ele dirigir. Com 17 anos? Sim, é comum aqui na cidade. O pai do seu amigo, com 17 anos, você deixar o filho pegar o carro e dirigir, é ilegal. Não pode. Então, assim, o pai do meu amigo deixa ele dirigir, mas o pai do seu amigo está fazendo a coisa errada. Agora você vê, se analisar, falando em ética, vamos observar a decisão do pai, que em tese tem que ser mais maduro do que o filho. Do que o filho. Então ele tem que fazer uma decisão mais correta. Mais correta. E se o filho vê o pai deixando acontecer esse fato que não é correto, o que vai... Outras coisas também podem passar batido. Sim, e o pai está dando um exemplo que não é ético, não é cosmoético. Não é porque ele está subliminarmente dizendo para o filho, olha, você pode burlar a lei. Sim. Né? Existe uma regra que estabelece uma coisa, mas eu, por meu livre-arbítrio, né, decido não obedecer essa regra. E isso que acontece no jeitinho brasileiro, tirando... Não falando de criminalidade nem de contravenção, né? Sim. No jeitinho brasileiro isso que acontece. Sim. É o exercício da liberdade equivocadamente. Então, esse pai, ele não está ensinando para o filho uma responsabilidade, né, que precisa ter ao dirigir, um dever de observar as regras de trânsito, a começar não dirigir antes que tenha 18 anos, que é o que a lei permite, né? Ele explicar que essas leis, elas vêm justamente para proteger a vida de outras pessoas, não só a vida dele mesmo. Sim. Né? Então, uma série de questões por detrás do uso de um livre-arbítrio, que uma decisão pode gerar consequências equivocadas. E quem responde por isso, pelo menor, vai ser o pai. É o pai. O pai então é quem tem que responde. estar consciente disso. Não pode dar chave, não pode deixar o filho aprender, dirigir, nada disso. É porque eu estou na roça, eu vou dirigir. Gente. Mas a roça, gente, olha, querendo dizer que a lei se aplica à roça. A tudo. É tudo. Chama-se assim, Lei Nacional de Trânsito. Significa o quê? Que ela está valendo em qualquer região do Brasil, do território nacional. Então, não é porque você está isolado em alguma área que a lei não se aplica.
né? Aí vai dizer, não tem ninguém ali, são os argumentos todos equivocados. E Né? acidentes acontecem em qualquer lugar. Acidente acontece em qualquer lugar, muito bem lembrado. Então, assim, a pessoa que começa a usar esse tipo de raciocínio, que é uma opção para que tipo de pensamento eu vou ter, que tipo de pensamento eu vou produzir. Ela usar um argumento assim, de que não vai acontecer nada, é uma coisa, é um pensamento mágico, é um pensamento infantil, não é maduro, não é responsável. Né? Então, a pessoa que age assim, sem pensar sobre essas consequências, não está exercendo, entre aspas, ética. Né? E não está olhando a conduta que é a moral, né? O comportamento, para ver o que aquilo vai gerar de efeito. E essa tal liberdade que é dada ao filho, ela não está no momento certo. Não está no momento certo, exatamente. A gente vai voltar a esse assunto já, que agora é o nosso intervalo. Não saiam daí. A gente vai continuar sobre esse tema da liberdade, o filho, né, e moral, com a Patrícia já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. O Consalter está de aniversário e para comemorar, muita qualidade e ofertas incríveis. Confiram as ofertas para esta quarta-feira, dia 18 de setembro. Batata Mona Lisa especial o quilo, R$ 1,68. Alface americana unidade, 49 centavos. Tomate rasteiro, R$ 1,49 o quilo. Coco verde a unidade, R$ 1,99. Mandioca com casca, R$ 1,78 o quilo. Pera do colchão mole friboi o quilo, R$ 14,89. Bife posta vermelha o quilo, R$ 14,98. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, há 43 anos com você, o super amigão. Minuto da Indústria. O Paraná confirmou em julho a boa fase no setor industrial. De acordo com a pesquisa mensal do IBGE, houve crescimento da produção em relação ao mesmo mês de 2018. No acumulado de janeiro a julho deste ano, o aumento permitiu a retomada da liderança do Estado no cenário nacional, com destaque para o setor automotivo e o de alimentos. Um dos fatores que pode ter contribuído com um bom desempenho do Paraná é a melhora gradual do mercado de crédito. Para o presidente do sistema FIEP, Edson Campagnolo, além da necessidade das reformas da Previdência e tributária evoluírem numa velocidade maior, da queda nos juros e de uma maior acessibilidade ao crédito, os investimentos têm papel fundamental para alavancar o setor produtivo. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. Atenção, pessoas a partir de 6 meses a 29 anos devem ser vacinadas contra o sarampo. E pessoas a partir dos 9 meses até 59 anos devem ser vacinadas contra a febre amarela. Ambas as vacinas são seguras, gratuitas e a melhor forma de prevenção contra essas doenças. Por isso, de 16 a 27 de setembro, procure uma unidade de saúde. Leve sua caderneta de vacinação e vacine-se contra o sarampo e a febre amarela. Movimento Vacina Brasil nas Fronteiras. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Olá, você que acessou agora ou você que já acessou, está nos acompanhando. Voltamos aqui com o programa Conexão Cosmoética. A temática de hoje é liberdade e democracia. Estamos no estúdio com a nossa colega de voluntariado, coordenadora, professora Patrícia Menezes, né, Patrícia? Boa tarde de novo. Então, no primeiro bloco, nós estávamos lembrando, como sempre, o que significa ética e moral, e já associamos nessa questão de ética, que é você pensar, você refletir sobre a sua conduta, com a questão da liberdade, né, e da democracia. Que democracia é um regime de governo, ou seja, é um local, um país em que o Estado, né, os governantes, os políticos, as pessoas que são líderes, né, estabelecem uma série de condições, traduzindo assim mais leigamente, né, para que cada pessoa, individualmente ou em grupo, possa exercer sua liberdade de manifestação, sua liberdade de associação, liberdade de imprensa, de expressão, livre-arbítrio, e assim vai. Uma série de itens ligados à liberdade especificamente. Inclusive, nós temos esse programa e podemos fazer essa parceria porque no Brasil existe democracia. Então, permite que a gente possa trocar ideias. Então, você tem que ter um ambiente, a democracia permite isso, que
a Patrícia tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, e a gente pacificamente, né, harmonicamente, possa trocar ideia. Trocar ideias. Isso é liberdade e democracia. E com respeito, né? Muito respeito à opinião divergente. Por isso que a gente tem aquele binômio admiração-discordância, né? Que você admira a pessoa e discorda da opinião. Não precisa brigar por causa disso, né? Você respeita a opinião e procura entender por que a pessoa age daquela maneira. E debater a ideia. Perfeito, bem E lembrado. não desfazer da pessoa que tem aquela ideia. Isso é muito bom a gente pensar enquanto um debate, enquanto trocando ideias, que para as pessoas não confundirem, né? Eu tenho uma ideia, então eu vou discutir sobre aquela ideia, e não desfazer da pessoa que tem aquela ideia. E se ela tem uma ideia diferente, você continua gostando, amando aquela pessoa da mesma maneira. Forma. Ela só procura entender por que ela pensa daquele jeito. Em política tem muito isso, né? Vamos voltar a esse tema aí não da só política, mas qualquer família, assunto polêmico, né? Que tem uma divergência, as pessoas confundem, não aceitam, querem que as pessoas pensem igual a ela. Igual. E aí isso não é democracia, isso é ditadura. Exatamente. Você obriga todo mundo a pensar igual. Vamos falar disso aí já já. E aí a gente quer lembrar aí o ouvinte. Primeiro queria dar aqui as boas-vindas à nossa querida ouvinte Dayana, né? Está falando parabéns pelo programa, sucesso. Muito obrigada, Dayana. Sua participação é fundamental. E ela diz muito bom fazer essa contemplação histórica e principalmente ouvir e discutir democracia. Poxa, que bom, nós também, né, achamos, gostamos, né, muito desse ambiente. Bem-vinda, Dayana. E a Andressa também está dando assim a boa tarde, Andressa, e obrigado pelo papo. Andressa, você é de onde? E a Dayana, de onde é? Fala pra gente. Fala pra gente aí, isso aí, de onde vocês estão nos ouvindo. E se tiver alguma pergunta também, manda aí pra gente debater. Né? Porque moral, a gente falou no primeiro bloco, é justamente o comportamento. Comportamento pode ser também pode ser uma ação ou não fazer nada. Isso também é um comportamento. Isso é um comportamento. É como a pessoa exterioriza o que ela está pensando na cabeça. Né? A liberdade, ela significa você tem liberdade de pensar o que você quiser, de ter emoção que você desejar. E aí, na hora que você exterioriza isso, é uma moral, está mostrando como que é o nível da sua maturidade ou não, que a gente estava falando no primeiro bloco, disso tudo que passou, né, na sua cabeça. E aí, pelo paradigma consciencial, a gente entende que nós não só pensamos, mas a gente penseniza. Então, só o fato de você estar pensenizando, ou seja, você está elaborando uma ideia, está gerando uma emoção e aquilo está provocando um processo energético. Aí, pelo paradigma consciencial, essa liberdade pensênica, ela já gera um efeito. Por isso que é importante todo mundo observar que tipo de pensamento está tendo, que tipo de emoção está tendo, se está gostando de todo mundo. A gente está falando aqui, né, de divergência de ideia, né? Mas a emoção continua positiva, continua fraterna, você gostando, apesar de os outros pensarem. Ainda bem que tem todo mundo pensando diferente, né? Senão o mundo ia ser chato. Se todo mundo gostasse do amarelo, não é o que dizem por aí? Exatamente. O que seria do azul, que seria das do outras azul. cores? Então, pelo paradigma consciencial, por isso que a gente fala a cosmoética, ela tem muito mais coisa para você refletir sobre o efeito daquilo que você está gerando com a sua liberdade. Aí vamos aproveitar agora e lembrar, né, que a gente está live no Facebook, né? Rádio RCI Iguaçu. Você pode participar ali ou pode mandar também sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Então, voltando aí para o nosso papo de hoje sobre ética, moral, liberdade e democracia, no primeiro bloco, a Patrícia comentou, inclusive, estávamos trocando ideias sobre, né, como gerenciar a liberdade, os pais gerenciarem a liberdade, né, dos filhos menores e filhos adolescentes. Porque a ética e a cosmoética, ela tem a ver com regras. A Patrícia até comentou aqui o caso, né? Uhum. Então, quanto mais maduro, ou seja, quanto mais a pessoa reflete sobre a conduta dela
e ela escolhe agir de modo que ela vai beneficiar mais outras pessoas, que ela vai respeitar mais os outros, mais maduro ela está. Isso mostra que ela está mais madura em relação ao livre-arbítrio, a liberdade que ela tem, né, de escolher fazer o que ela quiser. E em razão dessa maturidade, aí vai para outra ponta, quanto mais imaturo, menos ela escolhe coisas que vão ser acertadas. Ela erra mais. E a legislação, as regras, tanto regra social, quanto regra que vem do Estado, né? As regras que são colocadas dos pais em relação aos filhos, que isso é fundamental, assim que a gente começa a aprender, né? Uhum. A respeitar a lei, né? Exatamente. Então você fala para o filho lá, olha, você tem que lavar a louça depois que você come. Isso é uma regra. E aí você está ensinando a ele também o efeito daquela conduta, né? Aí gera vários valores por trás, vários princípios que a gente vai ter. Como tem a questão da convivialidade. Tem a questão de deixar a casa, o ambiente sempre harmônico, limpo. Ninguém gosta de viver num ambiente sujo, entrópico. Todo mundo gosta de ter um ambiente saudável. Tanto você quanto a sua família, todo mundo vai estar bem naquele ambiente, né? Então, acho que isso é importante que a gente comece desde cedo a falar com os filhos a questão da higiene, a questão da organização da casa, ajudar nas tarefas. Não custa nada o filho ou a filha ajudar em casa. Né? Pelo contrário. E fora que você está ensinando também saúde, né? Saúde. Porque não vai ter o mosquito, aí ele vai andar na rua, não vai sujar o local em que ele vive, que pode causar um acidente. Aprendendo em casa, né? Aplica em qualquer lugar. Agora você vê, a gente comenta sobre liberdade e democracia, a gente observa que a democracia, a gente estava comentando no primeiro bloco, é um regime de governo que permite, é quase que um jogo, né? E o balanço assim, do exercício das liberdades. É porque permite um ambiente de convívio pacífico entre as pessoas, de modo que cada um possa exercer o que está pensando, a emoção que está sentindo, para aprender a melhorar esse tipo, né, de emoção, de pensamento, de conduta. Né? Então, para isso, você precisa de regra, você precisa de lei. Então, a lei vem, por isso que a gente fala, quanto mais maduro, mais autônomo. Você gera a sua regra, só que a sua regra, a sua lei desse convívio harmônico, ela está cada vez mais próxima, mais coerente com a do outro, porque você respeita o outro, né? Você respeita o local que você vive, então você não precisa de tanta regra externa dizendo o que você pode ou que não pode fazer, que você comentou no primeiro bloco, né, Patrícia? Por isso que nós temos tantas leis, né? As pessoas, e no cotidiano, as pessoas precisam que olha, não faça isso, não faça aquilo, sabe? Sempre leis em cima de leis. A gente não precisava de tanta lei para isso. Não precisava. Se a gente fosse mais maduro, Sim, né? A gente criaria essas leis internas, né? Internas que a gente já saberia como conviver. Isso aí que a Patrícia está comentando chama-se dentro da democracia, do regime democrático, liberdades negativas, que é assim, o Estado, você tem lá na Constituição que diz, você pode fazer ou deixar de fazer desde que não seja proibido por lei. Né? Proibido por lei são dos crimes, das contravenções, furar o sinal, né? Não pode lesionar o patrimônio alheio, você tem que respeitar a propriedade privada, né? Você tem que respeitar as leis de trânsito. Precisa de lei? Precisaria de uma lei para falar respeite o trânsito? Não precisaria, né? Mas precisa. Precisa de uma lei aqui da prefeitura falar assim, olha, se a partir de hoje você for pego jogando lixo no chão, você vai ser multado. Onde é que precisaria disso? Para você ver o nível de imaturidade, né? Sim. Você precisa de algo proibindo, senão a pessoa não faz corretamente. Né? Então, falando de ética cosmética, a pessoa não pensa sobre a conduta dela, que jogando qualquer lixinho na rua, ela está gerando um ambiente sujo, como você falou, vai gerar doença, vai atrair mosquito, né? Vai
causar doença em uma outra pessoa, que pode até matar, pode causar lesão cerebral, né, infeto, uma série de condições drásticas. Sem contar que, se a gente falar hoje, agora, no momento Foz do Iguaçu, olha quantas pessoas do mundo estão aqui. Pois é. Não é? Olha o exemplo que a gente está passando, a imagem que a gente está passando para essas pessoas que vêm nos visitar. Agora você vê, tudo começou, né, você começa a observar a consequência lá longe, mundial. E tudo começou pela escolha de um indivíduo, né, de sujar, de outro indivíduo. Então, a liberdade no início, na raiz do problema, né, de um ambiente que permite você exercer o seu livre-arbítrio, mas você precisa exercer esse livre-arbítrio de acordo com as leis, desde que você não seja proibido fazer. Não precisaria, né? Se os pais educassem, como você está falando, os filhos tivessem essa educação em casa, explicando, né, que não é para jogar, os pais não jogassem. Né? Agora eu vejo, Adriana, também que a escola tem ajudado bastante isso. Quantas crianças hoje já chegam e falam para o pai, olha, pai, não pode fazer isso. Porque a escola também teve um papel, assim, fundamental. Essencial. Né? Porque às vezes o pai vem, deixa isso para lá, mas a criança aprende. E chega em casa e fala, não, pai, isso está errado, não pode. Por isso que é importante a educação na escola, né? Mostrando esses exemplos bons de limpeza. Sim, né? Sim. A Débora Pereira aqui também acabou de entrar, está dando boa tarde, acompanhando de Brasília. Que coisa boa! Seja bem-vinda, Débora. Bem-vinda, Débora. Diretamente do Planalto Central, né? Questão de democracia, a gente trouxe aqui umas reportagens sobre aí o ocorrido na Procuradoria-Geral da República, que a Raquel Dodge saiu, não é isso? E que ela comentou, né, que a democracia, ela, no Brasil, ela está sobrevivendo, né? Essa discussão, esse debate, né, essas controvérsias que surgem, normalmente a gente observa as pessoas dizendo, as instituições democráticas estão abaladas, mas justamente porque está acontecendo essa divergência de opinião, a gente estava comentando isso também, né? É que demonstra que a democracia ela está se fortalecendo, porque existe esse debate. Sim, sim. Agora, é bem lembrada essa fala da Raquel Dodge, no momento em que a gente vive numa polarização em que as pessoas não aceitam determinadas opiniões, né? Então, porque eu prefiro A, eu prefiro o B e assim por diante. Então, é bem lembrada essa fala da Dodge. Sim, porque o ambiente democrático é justamente esse, é você poder ouvir o outro, né? Poder debater, saber opinião diferente, né? Sem brigar, de uma maneira pacífica, harmônica, né? E a gente, voltando aqui, está comentando a liberdade de expressão e do jeitinho brasileiro, né, que usa uma série de argumentação para justificar desrespeitar as leis, sejam elas do Estado, ou seja uma regra social, uma regra familiar, né? Se você não quer respeitar aquela lei, você está fazendo jeitinho brasileiro, está dando jeitinho. Que o jeitinho é assim, a pessoa estabelece a própria lei, normalmente não, né? Esta lei, ela é imatura porque ela quer levar vantagem. Ela não está pensando na consequência do ato dela, né? Ela não está pensando em realizar uma conduta que seja benéfica para o outro. Ela quer realizar uma conduta que ela vai levar vantagem. E aí saiu no jornal, olha que horror. Flagraram um cadeirante que andava na calçada para furar fila, pedir esmola, não sei o quê. Depois filmaram ele levantando a cadeira e andando. Você vê o nível de imaturidade, a pessoa exerce a capacidade que ela tem de criatividade, né, inteligência, né, ineditismo, para quê? Para levar vantagem, burlar uma regra e tirar vantagem dos outros. Né? Isso eu já vi em reportagens, não só em relação a cadeirantes, mas pessoas com alguma deficiência física, seja lá o que for, depois sai normalmente, ou as pessoas, às vezes, já aconteceu em Belo Horizonte de uma matéria em que a pessoa era pedinte no sinal, terminado o expediente, a pessoa trocava de roupa e saía como uma lady,
Era uma senhora. Então, ou seja, ali era o ganho dela, a renda dela, mas ela mentia. Ou seja, a gente está falando de liberdade e democracia. A democracia permite que as pessoas, o regime democrático permite que as pessoas, elas possam, a gente está repetindo isso aqui desde o início, né? Manifestar em sociedade, né? O que ela está pensando e a escolha, a decisão que ela está tomando. Isso é democracia. Você viu? Agora está escolhendo errado, né? Sim. Não sei se você tem acompanhado, tem agora uma CPI da fake news. Precisávamos disso? Não precisaria, exatamente. É uma reflexão assim que quando eu escutei pela primeira vez, eu falei assim, não acredito que isso chegou, e não é só no Brasil, isso é no mundo, isso tá geral. Sim, não precisaria de uma lei para você proibir divulgar fake news. A gente falou liberdade e democracia, a liberdade de imprensa, né, e de expressão é super fundamental no sistema democrático. É o primeiro a ser observado nos regimes democráticos. Tanto é que quando você começa a ver que o regime político, os governantes, eles estão indo para uma ditadura, para uma autocracia, ou seja, cerceando a manifestação individual das pessoas, eles começam a ir em cima da imprensa, né? E começa a ir também nos poderes. Aí começa a proibir o poder judiciário, vai indo devagar o poder legislativo. Então, a gente tem que ficar atento. Mas você, pelo fato de ter essa liberdade, não vai escolher fazer isso. Você a fake news é uma fofoca. Né? Gente, a pessoa usa uma inteligência que poderia estar construindo coisas positivas para fazer coisas negativas. A fake news, ela gera uma onda de informação errada e denegrindo a imagem de pessoas, né? Criando terror, medo. Gente que deixou de vacinar por causa... criou-se aí um mito de que a vacina fazia mal. Quantas pessoas hoje? E voltamos com doenças que estavam erradicadas justamente porque começaram a divulgar informações equivocadas exatamente da vacina, ou seja, e a pessoa ela não vai checar, né, os estudos científicos, né, a evolução histórica de que quantos benefícios, né, o fato de você vacinar as crianças, né, evitam doenças no futuro, e o próprio exercício de liberdade daquela criança que vai ter a doença, vai ter a liberdade cerceada, né, de locomoção e tal. Chegamos no nosso intervalo de novo, né? Passa muito rápido. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. 13h42. A Copel informa. Nos dias de tempestade, fique atento aos alertas da Defesa Civil. Se ficar sem luz, avise pelo aplicativo ou mande um SMS com as letras SL e o número da sua conta para 28593. Mantenha distância de fios caídos ou postes quebrados. Para comunicar situações de risco grave com a energia elétrica, ligue 0800 510 0116. Copel Pura Energia, Governo do Paraná. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética.
Olá, ouvintes da Rádio RCI, da Conexão Cosmoética. Estamos voltando aqui com o papo sobre liberdade e democracia, né? Esse assunto tem pano para manga, tem muita coisa, muito detalhe. E a gente, no primeiro e segundo bloco, estávamos comentando aqui sobre democracia e liberdade, que a democracia começa em casa, com os pais educando, né? Ensinando como exercer o livre-arbítrio maduro, que a escolha, né, do seu comportamento, da sua conduta, de modo que você vai beneficiar outras pessoas, né? Então, temos a participação aqui da Rosana, que entrou também, né? Boa tarde, Rosana. Muito obrigada aí por estar nos ouvindo. Mande sua mensagem, é muito importante. Ela está parabenizando aqui pelo programa, que está muito bom. Muito obrigada. A gente procura se esforçar, exercer o livre-arbítrio aqui, né, Patrícia? Sim. Tentando dar o máximo de nós aqui para ver se a gente ajuda a melhorar a humanidade, né? E a participação de vocês é importante. O professor Regson Alves, que estava ausente aqui, né? O nosso locutor, né? Oficial. Está Saudade de você, Regson. Estamos aqui, saudade de você, Regson. Está retornando de viagem, né? Mandou uma pergunta. Bem-vindo, Regson. Pegaram o cadeirante? O cadeirante lá que estava dando um jeitinho, né? Olha, depois eu não vi, você pode enviar aí a sua mensagem e dizer se pegaram. Pegaram porque filmaram, né? Está exposto, né? Sim. Na mídia, né? E aí, como ajudar uma pessoa dessa, que dá um jeitinho, não é isso? O que você acha, Patrícia? Olha, eu acho que nesse caso é só se ele for, não sei, eu conversaria com ele e falaria dessas questões todas. Mas em se tratando de consciência, né, a gente nunca sabe se isso já vem há longos anos. Mas eu aposto que se tiver uma boa conversa com ele, talvez ele vai melhore, cair a ficha, né? E se conversando não cair a ficha, essa pessoa é aquilo que a gente comenta, né? A gente, inclusive, falou aqui no bloco anterior da questão da liberdade negativa e a liberdade positiva, né? Aí entra na imoralidade. Na imoralidade e na moralidade. Porque a pessoa que faz isso, ela realmente ela vive em sociedade, ela sabe que aquilo está errado, né? Ela está querendo levar vantagem. Então, ela já entra na área da imoralidade, que tem a ver com o jeitinho, né? Que você sabe que existe uma lei ou existe uma regra social que diz que aquela sua conduta é errada, é equivocada, né? E ela opta o exercício de novo do livre-arbítrio deslocado, imaturo, né? Errado. Ela escolhe a si mesmo burlar para levar uma vantagem, né? E o amoral, ele fala assim, eu não quero nem saber da lei, a lei sou eu mesmo. Aí que ele chuta o pau da barraca, né, vamos dizer assim. Mas a gente costuma dizer também em direito, dentro dessa liberdade negativa, que nesse grau de imoralidade, de amoralidade, não adianta nem conversar, né? A gente já está trabalhando aqui, né, Patrícia? No nível que a pessoa vai entender a conduta errada, vai entender as consequências dos atos, né, que vão ser consequências prejudiciais a outras pessoas, pode gerar lesão, doença, né, prejuízo financeiro, e aí você vai elencando. Aí a pessoa vai mudar de ideia, né? Sim, não só essa profissão, né, como outras, quando você resolve a ter esse comportamento, quantas profissões erradas que a gente vê por aí? Isso, para ele, já passou a ser uma profissão, um meio de vida, uma forma de ganhar dinheiro. De levar vantagem, exatamente. Levar vantagem. E aí, partindo para o lado da amoralidade e da imoralidade, e aí a gente falando de evolução consciencial, né, a evolução consciencial é você cada vez mais entender os erros, né, do passado, e aí pelo paradigma consciencial não só dessa vida como de outras vidas, e você vai entendendo aquele prejuízo e você vai escolhendo cada vez mais modificar a sua conduta, você agir cada vez melhor. E moral a gente sabe, né, e moral cosmoética também, moral cósmica, que ela significa você sempre pensar no outro, né, o tal do valor que o Rex gosta de falar, né, que é a assistência, o altruísmo. Quanto mais você opta
Isso é liberdade. Para ter a sua conduta, se organizar na vida em favor do outro, ajudando o outro a melhorar e evoluir, mais cosmoético, mais ético você está. É por isso que existem certos valores e conceitos da humanidade que já são considerados morais. Morais é nesse sentido, porque gera benefício, né, para outros. Mas para essa pessoa que faz essa conduta, será que qual o valor que ela tem por trás disso? O valor deve ser assim, o bem-estar dela, de ver que ela está enganando os outros, que é um valor equivocado, né? Sim. Uma certa segurança, porque ela, né, deve ter receio de não ter dinheiro para sobreviver, então ela valoriza a segurança dela, né? Tudo egóico, né? Ela não está pensando no outro. Tudo é egocármico, né? Ela está querendo só proteger o dela, né? O lado dela. E aí, nesse caso, que era o que a gente estava falando, por isso que entra a liberdade negativa, que é essa coisa de dizer, você pode ou não pode fazer, né? Você pode fazer tudo desde que não seja proibido por lei. Você precisa das leis dando as sanções, senão a pessoa não vai aprender. Então, se você só muda a sua conduta porque você sabe que está proibido ou que tem alguém te fiscalizando, que é o que você estava comentando nos outros blocos, né, Patrícia? Não precisaria ter uma lei dizendo Não precisa. Não precisa. Mas como o nível da humanidade, né, de imoralidade e amoralidade é muito grande, né, você precisa de muita lei dizendo que é crime, dizendo que tem contravenção, senão a consciência não aprende. Por isso que a gente usa até um paralelo, um balanço, né? Se você está no local, né, ou num país que tem muita lei dizendo, proibindo o que você tem que fazer, né, dizendo que você pode ou não pode, você pode colocar como hipótese que as pessoas ali, elas são mais imaturas. Então, a liberdade, o livre-arbítrio delas não está ainda correto. Então, precisa de muita coisa para reprimir, que é igual a criança, né? A criança tem os pais o tempo inteiro ali dizendo que pode, que não pode fazer, porque ela está aprendendo a ser autônoma, está aprendendo a viver em sociedade. Verdade. Então, assim, o jeitinho brasileiro, que a gente comentou no segundo bloco, ele já demonstra, né, que o brasileiro, de um modo geral, não tem esse livre-arbítrio muito maduro, né? Porque ele está toda hora querendo levar vantagem em alguma coisa. Então, tem muita lei proibindo o que ele pode, dizendo que ele pode e o que ele não pode fazer. E aí, nesse ambiente democrático, partindo para o lado homeostático, a gente trouxe aqui o exemplo, né? São duas adolescentes, né? Uma foi inspirada pela outra, uma vive na Tailândia, e a outra, eu acho que era na Suécia, né? É uma ativista adolescente que ela começou a gerar um movimento de limpeza, né, dos mares, dos rios, tirando os plásticos. Que lindo, né, gente? Você vê, ela já acho que ela tem 15 anos, 16 anos, ela é adolescente. Ao invés dela usar o tempo dela, né, isso? E a idade, para ver se vai tatuar ou não o corpo, né? É uma maturidade que muitas pessoas adultas não têm. Né? Não tem, exatamente. Então você vê o nível de liberdade dela, de manifestação de livre-arbítrio, é exemplar, ele está acima da média. Ela está superando o próprio processo biológico, né, do ser humano, que nessa fase ainda é muito bicho, né, muito imaturo. E só de pensar da repercussão desse caso dela, que já está tomando uma proporção mundial, olha, encadeia, né, o tanto de coisas boas que ela está ajudando as pessoas. Ao invés dela ficar, então você vê, a democracia ela também tem isso, ao invés dela ficar reclamando, né? Ah, porque fulano não faz, porque o governante não faz, porque o poder público não faz, porque tinha que ser assim, tinha que ser assado. O ambiente democrático permite, não está errado, então eu vou fazer alguma coisa. E hoje a gente tem tanta ferramenta para chegar até as pessoas, né, Adriana? Se a gente pensar se você abrir o YouTube hoje
e pesquisar sobre lixo, tem quantas pessoas falando sobre isso e ajudando a resolver esse problema do planeta? Muita informação, né? Tem. São coisas básicas. A gente estava comentando, inclusive, também no segundo bloco, a questão do lixo que você comentou, né? Sim. Né? O papo iniciou com você deixar a casa organizada, limpa e lavar a louça. Né? Então, do micro para o macro. E porque se não tem esse hábito dentro de casa, se você não ensina o seu filho a escolher fazer isso, né? Ele já vai repetir isso na rua e vai sujar o ambiente, vai trazer doença. Essa doença, né, o mosquito pode contaminar o estrangeiro que você falou, Sim, que veio para a cidade e vai sim. levar para o país dele. E aí você tem a epidemia mundial, por causa de uma conduta. Né? Imagina uma ação dessa dentro de sala de aula de uma criança que não tem respeito, não tem limite pelo próximo, o respeito pelo próximo. E o respeito do professor. Do professor. Imagina o final da aula, como é que essa sala de aula não vai estar? Exatamente. Se o aluno, a criança, desde casa, não aprender tudo isso. Então, você que está vendo alguma coisa errada, né? Faz escolha, né? Isso é liberdade. Você tem, no ambiente democrático, a possibilidade de fazer uma coisa diferente, né? De fazer uma coisa positiva para a humanidade. No último programa, eu lembro que o Rex estava comentando da China, quando a gente foi lá, que era o sistema ditatorial. Você não pode nem escolher, você não tem nem a liberdade de escolher qual a língua estrangeira que você vai estudar na escola. Isso é imposto pelo governo. Então, nós aqui no Brasil temos um ambiente tão bom de exercício, né, da liberdade, a gente tem tanta possibilidade de fazer coisas positivas e proativas para o outro. Então, assim, o voluntariado, o trabalho dessa menina é voluntário. Ao invés dela reclamar do governo, da política, da mãe Joana, ela foi lá e começou a fazer um movimento a favor, né, da sociedade. Você quer falar, Patrícia? Não, pode continuar. Então, a gente vê que nos ambientes democráticos, a liberdade de associação, de voluntariado, então você vê que na década de 70 começou no Brasil esse movimento das pessoas começarem a fazer o trabalho voluntário. Um deles é esse nosso aqui, que a gente faz, né? As instituições conscienciocêntricas fazem na rádio, de trocar ideia, de trocar informação. A gente não quer convencer ninguém. Então, a liberdade, ela também passa por isso. Você não quer convencer o outro, né? Você troca a sua experiência e você mostra o que você entende correto. Se o outro vai testar, né? É o exemplarismo. É né? o exemplarismo. O outro vai ver, deixa eu ver se tem lógica, deixa eu ver se eu fizer, se vai dar, né, um movimento positivo ou não, né? Opa, Joldemar entrou aqui, bem-vindo, Joldemar. Muito bom estar com a sua presença aqui no programa de hoje, que estamos comentando muito sobre liberdade, sobre livre-arbítrio, sobre democracia, né? O Carlos Menezes também entrou. Obrigado, Carlos Menezes, bem-vindo também. Então, você que entrou agora, vocês que entraram agora, a gente está comentando no programa de hoje muito sobre essa questão de o regime democrático é aquele que permite, ele procura proteger as pessoas para que elas possam exercer a liberdade de manifestação delas, né? Então, a liberdade ela é cada vez mais madura quando você escolhe fazer algo em prol do outro. Então, quanto mais você está pensando em estruturar sua vida, escolher uma profissão, né? Viver em sociedade, na família, no local de trabalho, usando a sua conduta de modo que o outro também possa exercer a conduta dele, e todo mundo pode debater, né, discordar. É isso que vai acontecer no simpósio, Adriana? É isso que vai acontecer no simpósio. Nós vamos ter o simpósio, a Patrícia lembrou bem aí, né, em outubro, do dia 4 a 6 de outubro em Foz do Iguaçu. Ele vai ser presencial e online, e a temática é cosmoética e democracia, em que a gente vai debater vários temas ligados à maturidade, né, do exercício do livre-arbítrio. Então, como você exerce essa liberdade quando você tem poder, né? Poder em uma empresa, poder numa associação, ou como você pode gerenciar as regras, né? Num exercício democrático, como é que é o processo da corrupção num ambiente aí
que permite a manifestação de todos, né? É um momento rico para a gente refletir sobre muitas coisas, né? E ajudar todo mundo, né? Super atual o tema, né? Então, se você tem interesse, como é que é o processo político, né? E a questão da corrupção, de tratar da corrupção. Será que a corrupção começa com a sua escolha pessoal de burlar a lei, né? Até onde eu só penso no Em meu. mim, né? No em meu. mim. Como é que você pode mudar isso, né? De que maneira você pode mudar isso? Quais são os valores que você tem por trás? Qual é o valor democrático que tem? O professor Redson vai apresentar um trabalho muito legal nisso. Como é que a democracia, né? Ela tem por detrás valores evolutivos, né, que ajudam a pessoa a melhorar, enfim. Você que tem interesse, se quiser participar do simpósio, mande um e-mail para contato@cosmoetos.org.br, a gente manda mais informação, vai ser presencial ou online, a gente tem ouvinte aí de Brasília, né, e outros lugares do Brasil, então participe você lá do simpósio, porque vai ser um momento muito bom. Teremos presença de professores da USP, além de voluntários e professores, mestres e doutores da Conscienciologia. Tá bom? Chegando ao final do programa de hoje, né, Patrícia? Nossa, você vai voltar, passa hein? rápido. Porque o papo aqui é longo. Depois a gente agenda outro programa com essa temática, tá? Foi muito bom estar com vocês aí. Estamos chegando ao final do programa de hoje. Até quarta-feira que vem. Boas práticas, né? Liberdade e democracia para todo mundo. E boa reflexão. Você ouviu na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão